fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5, e faremos a leitura do verso 1 ao verso 18. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao 18. Acompanhe essa leitura comigo aí nas suas Bíblias, que diz assim a palavra do Senhor. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém
que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Meus irmãos, o tema do nosso sermão nessa noite se encontra dentro do texto, no qual vem em forma de pergunta: queres ser curado? E talvez você tenha entrado aqui com esta pergunta, diante até mesmo de tudo aquilo que você já tem ouvido nesta série de sermãos. Talvez desde o momento que esses pastores proporam a trazer a você este texto, estas verdades, por meio do evangelista João, já tenha despertado em você tamanha pergunta sobre a sua real situação. Então, o tema é: queres ser curado? Você não precisa me responder, guarde isso para o final. Ou melhor, trabalhe isso desde já no vosso coração, tendo em vista de que você ouvirá as implicações da parte de Cristo quanto a essa questão. Estamos diante do terceiro sinal de Jesus narrado pelo evangelista João. E este é um milagre que não somente está apontando para a divindade de Cristo, mas também está enfatizando a sua estreita ligação entre as obras do Pai e as obras do Filho, conforme o verso 17, ao dizer: meu Pai trabalha até agora. Essa é a ideia. E eu trabalho também. Note, essa declaração de Jesus, ela foi extremamente perturbadora aos ouvidos dos religiosos legalistas de seu tempo, que não foge do que vivemos hoje. Veja bem, quando eu olho para esse texto, e eu olho alguém colocando uma placa em frente à igreja e dizendo: venha, hoje é noite de cura. Como assim? O Senhor não pode visitar cada um de nós na nossa intimidade e fazer o milagre quando menos esperamos? Delegamos a forma de Deus trabalhar? Não é assim que funciona. E a partir dali o texto vai dizer, o verso 18, de que eles se empenham em, depois destas declarações de Jesus, de trabalho, de estar alinhado à vontade do Pai, desta cura propriamente dito, há um empenho em matar Jesus. Jesus deixa claro, meus irmãos, de que suas obras revelam a sua união com o Pai, conforme João 14.
O Evangelho de João também trabalha no verso 14, capítulo 14, verso 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Portanto, esses 7 milagres de Jesus, registrado por João, aponta para 3 aspectos dos quais testifica de quem é Jesus. E os seus ouvintes precisavam ouvir isso. E isto é uma afronta àqueles que configuravam de forma equivocada, longe da verdade do Evangelho, de quem era Jesus. Porque Jesus está dizendo mais a eles. Então, Jesus é o Deus. E essa declaração tem implicação tanto nesta vida quanto na eternidade, pois Cristo sendo Deus, o seu toque de cura a este paralítico tem uma dimensão eterna. Não é somente a esta vida. Se porventura você tem buscado alguma coisa de Cristo e você quer resumir o agir de Deus à sua vida, a isso que você está vivendo, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você ainda não compreendeu a dimensão da revelação daquilo que Deus está dizendo, daquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua intimidade. Então Jesus deixa claro: eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o enviado, eu tenho uma ligação. Eu e o meu Pai, nós trabalhamos. A obra está sendo feita porque o meu Pai me enviou. Estamos juntos. Desculpa a expressão, junto e misturado. Ele está fazendo, Ele está agindo. Mas Jesus, sendo Deus, também é plenamente humano. E como homem, ao exemplo dos profetas do Antigo Testamento, pode realizar milagres de forma ao qual este é um dos seus ofícios, profeta. Por isso Jesus cura aquele homem. Jesus também é o Messias prometido no Antigo Testamento e o único mediador entre Deus, o Pai, e o homem, o pecador. O que necessita de uma cura, o que necessita de uma restauração de uma natureza caída, vivendo em uma natureza caída, que necessita da graça, da misericórdia. Logo, estes, meus irmãos, milagres são sinais e verdades concernente ao Deus Pai e ao Deus Filho, nosso Salvador. Qual a importância dessas informações, pastor, para que nós entendamos esta grande pergunta? Tudo isso é para dizer a você de que, por vivermos em um mundo caído, afetado pela queda, a doença é um precursor da morte, da destruição do corpo. Portanto, Cristo, na sua infinita misericórdia, deseja não apenas curar este corpo físico, mas nos curar também, nos livrar de uma condenação eterna, nos tirar das garras de Satanás, nos dá uma libertação, uma cura por completa. Deus deseja isso para mim e para você, como servos dele que somos. Sendo assim, esse texto, meus irmãos, nos coloca diante de 2 realidades das quais sempre devemos considerar, ou seja, a falta de poder humano para a solução de problemas quando comparado à onipotência de Deus. Quantos estão aí buscando auxílio, buscando ajuda, e deve buscar? E deve procurar os recursos, porque todo este mundo do qual nós vivemos pertence ao Senhor. Então, para isso, nos rendemos a 2 verdades, as quais João deixa claro nesse texto. E a primeira delas eu quero que você guarde aí. O Senhor conhece a nossa real situação. Eu sei que às vezes
Nós somos pegos, meus irmãos, com algumas situações que nós achamos que somos os únicos que estamos passando, e na maioria das vezes dizemos em nosso íntimo: o Senhor esqueceu de nós. Todo mundo parece estar à beira do tanque, todo mundo busca para si mesmo, e você está lá, como que parado, como que parece que nunca vai acontecer alguma coisa. O verso 5 e 6 é dito que estava ali um homem e Jesus ouviu. E esta expressão, Jesus o vendo deitado, é para mostrar a condição, o cenário, ao mesmo tempo a intenção do mestre em ir naquele lugar, não somente porque era judeu e precisava estar naquele lugar, porque naquele lugar estava sendo celebrado uma festa, que alguns comentaristas acreditam que era a festa dos tabernáculos. Jesus está lá. E a primeira coisa é o cenário no qual nós olhamos que Jesus se encontra. O cenário no grande templo de Salomão, havia um átrio, meus irmãos, o espaço ao lado do templo, onde existia um tanque de água que era chamado de Betesda. E é interessante porque significava casa de misericórdia. Esse tanque ficava em uma entrada que havia sido reconstruída no tempo de Neemias, onde levavam as ovelhas para serem sacrificadas. Por isso o nome Portas das Ovelhas, conforme João descreve no verso 2. Havia ali um certo tipo de misticismo, de que uma vez ao ano, um anjo descia, agitava as águas, e aquele que ali estivesse, o primeiro que conseguisse entrar nas águas, seria ele curado. Imagine que você teria que esperar, no mínimo aí, 1 ano. Esse é meu ano. Não é assim? O camarada, ele estava lá, olha, primeiro da fila, não posso dormir, tem um monte do lado do tanque. Imagine uma piscina em acampamento. Assim, quem pular primeiro ganha. Não é assim? Quantas vezes nós fizemos esse tipo de brincadeira? Só que tinha um problema sério. Como que esse homem ia pular naquele tanque? Não tinha condições. Então a condição do homem era apenas de um paralítico. Note que no diálogo com Jesus, esse homem se queixa da falta de pessoas, pois diz, não tem ninguém que o leve até o tanque, no verso 7. Ele diz que não tem ninguém que o leve ele até o tanque. Ele está mesmo à beira daquele tanque, ele não consegue entrar. Independente da sua crença, ele tinha mais um problema. Ele não conseguia se locomover e entrar no tanque. Reverendo Augusto Nicodemos, ao comentar sobre este episódio, ele nos faz lembrar de que este é o retrato de um mundo caído. Falta de amor ao próximo, em uma condição que se rasteja, como que tateando no escuro, mendigando, mendiga ali, mendiga aqui, não sabe o que fazer. A situação deste homem é a realidade de um mundo caído, que coloca sua esperança em qualquer coisa que porventura possa ser palpável, pois esta era a realidade deste homem. Falta de recurso, falta de esperança, pois ele estava ali 38 anos, a sua esperança estava fundamentada em uma mentira. O evangelista João não fala que de fato houve ali uma cura, houve ali um processo, alguém, não. O evangelista João relata de que havia sim algo que alguém esperava a cada ano acontecer algo, e que alguma coisa levou este homem a ficar ali tanto tempo. Sua família já tinha o esquecido, porque quando ele diz desse jeito, não tem ninguém para me jogar no tanque, é porque de fato ele estava sozinho, noite e dia naquele lugar. Sol e chuva naquele lugar. Que esperança era essa? E a intenção de Jesus, em todas as suas ações, Jesus é intencional.
Diferente dos outros milagres registrados pelo evangelista, aqui Jesus, ele não é somente intencional, ele é direto. Nos outros milagres, Jesus exige fé. E note que aqui Jesus não exige fé do camarada. Ele não diz, tu crês, ele diz, tu queres ser curado? Simples, né? O que isso quer dizer, pastor? Primeiro, nós vemos um aspecto aqui muito gracioso, do quanto Deus é misericordioso, do quanto o Senhor é cheio de graça a eu e você, meros moribundos, que não merecem absolutamente nada, mas um dia o Senhor nos resgatou, nos chamou, e Ele mesmo, intencionalmente, nos levantou da nossa condição caída, de desgraçado, de miseráveis como vivíamos. A sociedade não é diferente deste homem. E note, havia centenas de pessoas ali, e quem sabe, algumas com a mesma deficiência, ou pior, o texto vai dizer que tinha cego, tinha mudo, tinha, meus irmãos, acredite, o cenário não era dos melhores. Mas Jesus de longe, ele entra naquele lugar, e ele fita os olhos naquele homem, e eu imagino a cena, o mestre chegando naquele lugar, havia ali muita gente, o texto diz isso, e imagina até Jesus chegar a este homem, naquele tumulto, imagina que o mestre chega, pessoal, dá licença, estou indo aí, hein? Estou indo aí, você não sabe, mas eu estou indo aí, e Jesus, dá licença, dá licença, dá licença, e chega diante deste homem. Eu fico pensando, o quanto Deus é misericordioso para com seus. Como que Deus é gracioso para conosco, que quando o Senhor quer se revelar ao homem, Ele se revela de uma forma maravilhosa. E aqui nós nos deparamos com dois tipos de percepção. Uma percepção visual, que é aquela panorâmica, você está vendo todo mundo, não é assim? Eu estou vendo todos vocês aqui. Mas acredite, nós estamos em culto de adoração ao Senhor. Cada um de nós temos uma necessidade. Eu posso estar tendo um olhar panorâmico de vocês, mas com Jesus não é assim. Jesus conhece o coração. Nós pregamos a mensagem aqui, essa tão real, que quando nós pregamos, cada um de vocês leva uma porção desta mensagem no coração, e durante a semana isso fica martelando no vosso corações. Quem que fez isso? Foi eu. Eu poderia chegar amanhã e dizer desse jeito, que maravilha que você guardou isso da mensagem. Não, se você não disser, eu não vou saber. E quem que faz isso? É o Senhor, porque Deus não tem apenas uma visão panorama de quem somos, como estamos em grupo, mas Ele é pessoal. Ele vai até você. E nesta noite, meu irmão, Deus pode ir aí até onde você está. Eu nem preciso conhecer a sua dor, mas Deus pode ir até aí ao teu coração. E graciosamente, quem sabe, a pergunta é: queres ser curado esta noite? Deus é maravilhoso. Deus chama um grupo, mas Deus trata individualmente cada um. Deus é pessoal. Ele é Senhor. Ele trata os seus servos pessoalmente, cuidando, olho no olho, entrando na sua intimidade. Sabe aquele momento que você está lá, chorando, desesperado, sem ter ninguém que compreenda você, sem você saber o que fazer? Acredite, Ele está lá. Eu posso não estar,
A pessoa mais íntima do seu relacionamento pode não estar, mas ele está lá. E Jesus chega naquela multidão, naquele monte de gente, um monte de doente. E Jesus tem uma visão panorâmica e uma visão pessoal. E é por isso que Jesus entra adentro e diz desse jeito: vamos até ele. E quando Jesus chega a este homem é surpreendido. Por isso, meus irmãos, o grande tumulto que está acontecendo aqui. Ora, ele olhou, tendo um olhar panorâmico do todo, ele olhou e desejou curar aquele homem, especificamente aquele homem. Tinha um monte de gente lá, mas ele desejou, ele quis, ele foi até aquele homem. Por isso, o grande tumulto após a cura. Imaginem, Jesus chega numa multidão, levanta um paralítico, o pessoal, opa, o tanque já não era mais a atenção. O tanque já não importava mais, as águas já não importavam mais, agora o mestre estava no centro. A atenção é voltada para Jesus. Nenhum religioso que porventura estivesse naquele lugar teria como ter atenção daqueles doentes. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. E quando Jesus chega no local, alguma coisa de maravilhoso acontece, porque Ele é Deus. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que às vezes nós nos rodeamos de tantas coisas. Não é à toa que nós vivemos em um país extremamente místico. E como que tateando no escuro, as pessoas criam objetos, as pessoas vão atrás disso, as pessoas vão atrás daquilo. Eu quero sentir. E não se dão conta de quando a graça bate à nossa porta. Ela é real, ela é verdadeira. Quem estava ali era o mestre. Pastor, Cristo não poderia ter curado todos que ali estavam? Sim, mas note, Ele quis tratar com aquele homem. E a intenção de Cristo é tão proposital que o mesmo vai em busca do paralítico no templo, pois tinha algo a mais a dizer àquele que outrora moribundo, há 38 anos, em um colchão, à beira de um tanque, esperando algo. Lá no verso 14, Jesus vai atrás dele. Jesus encontra ele no templo. Por que isso, pastor? Porque Jesus é intencional, Ele é gracioso. Nós somos incapazes de solucionar nossos problemas, nós somos incapazes de ter resposta em nós mesmos. Deus é intencional, Deus é eterno, e Ele tem algo a mais para revelar a nós, não simplesmente uma cura. Tem muita gente que experimentou uma cura e hoje estão distante do Senhor. Então a sua segunda pergunta foi categórica, ou melhor, a sua pergunta foi categórica: queres ser curado? E aqui caminhamos para a nossa segunda lição, segunda verdade que o texto nos coloca: Jesus deseja nos curar. Você sabia disso? Jesus deseja nos curar. Jesus, meus irmãos, o Senhor não tem prazer no sofrimento dos seus servos. Jesus, Ele não nos assiste e fica ali de camarote olhando. E aí nós vamos entender o que Paulo escreve, a carta de Romano: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele é dinâmico, Ele é pedagógico, e tudo aquilo que você está passando na sua vida, seja o que for, não descaracteriza a graça, o cuidado de Deus para com a sua vida. Ele é pedagógico, Ele é Deus gracioso, Ele deseja nos abençoar, Ele deseja nos sarar, Ele deseja nos curar. Foi da vontade de Deus enviar seu Filho para nos salvar e nos curar de todo tipo de males pelo qual fomos afetados por conta do pecado. O Senhor aproxima-se daquele homem que há 38 anos não sabia o que era andar, e o faz uma pergunta, e eu diria uma pergunta um pouco óbvia: ora, queres ser curado? Mas, meus irmãos, para alguém que estava olhando para o tanque,
esta pergunta parecia remeter a ele a sua entrada nas águas, pois ele sequer entendeu quem estava ali perguntando se ele queria ser curado. Mas note que ele sequer entendeu esta pergunta de Jesus, pois seus olhos estavam voltados para o que era palpável, ou seja, o tanque, a água, e sua resposta: ninguém me joga na água. Eu gostaria que alguém chegasse aqui e lançasse. Pode lançar de qualquer jeito, mas eu quero cair na água. Não importa a forma como eu vou cair, mas eu quero cair na água. Essa era a sua esperança. Jesus diz: você quer ser curado? E ele conta toda uma história. E Jesus simplesmente, meus irmãos, em 3 frases, diz a ele o que havia de necessidade e responde a ele: levanta-te. Ele não seria mais um paralítico. Segundo, toma o teu leito. Ele não mais iria precisar de alguém para o carregar. E por último, anda. Ele não mais iria se arrastar pelo chão do templo. Essa foi a experiência deste homem. Algo de maravilhoso nos salta aos olhos, meus irmãos, é de que em alto e livre, uma ação livre, um ato livre da graça de Deus, veio e curou aquele homem. Jesus está revelando-se a si mesmo e ao mesmo tempo nos advertindo de que o pecado é um agente de morte. Porque o seu encontro com este homem vai falar isso lá na frente. Por isso o reencontro de Jesus no templo, a sua advertência. Olha, por que no templo? Porque, meus irmãos, segundo a lei de Moisés, um homem como aquele, deficiente, ele não poderia entrar no templo. Mas a presença daquele homem trouxe um pouco de tumulto. E por que tumulto, pastor? Porque note, eles conheciam, eles sabiam quem era aquele homem. E aquele homem entrando no templo era a prova certa de que ele tinha experimentado o milagre de Deus, o sinal de Jesus na sua vida. Ele tinha experimentado a cura, ele tinha sido curado, ele tinha sido tocado pela mão poderosa do Senhor. Aí segue a exortação de Jesus no verso 14, com o uso de 3 advertências, que talvez muitos de nós não nos dê conta do quanto isso é significativo para aqueles que estão dizendo desse jeito: Senhor, eu quero ser curado. Olha que já estás curado. Primeira advertência. Ou seja, Deus teve misericórdia de ti. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Olha que tu foste curado, é tempo de recomeçar, meu caro. Deus te curou, Deus foi gracioso para contigo, Deus foi misericordioso para contigo. Mas vamos, meus irmãos, sermos francos. Quantos vêm à casa do Senhor, são visitados pelo Senhor, são curados pelo Senhor, mas de repente abandonam, esquecem. São comparados àqueles 10 leprosos que só um voltou para agradecer o Mestre. É até justificável nesta cura que o homem, em meio à multidão, saiu dali e não conseguiu mais ter um contato com Jesus. Mas uma coisa fica muito clara, de que Jesus não tinha terminado aquilo que começou. Jesus foi ao templo e mais uma vez Jesus se depara com ele. E Jesus diz: olha que já estás curado. Que coisa! Como Deus foi misericordioso para contigo. Recomeça. Afinal de contas, foi 38 anos de perca.
38 anos, jogado, desprezado, humilhado, esquecido pela sociedade, esquecido, quem sabe, até pela família, porque não tinha ninguém lá, há 38 anos sofrendo. Eu imagino, meus irmãos, e você sabe disso, quem está em uma condição parecida não é uma imagem boa de se ver. Um cadeirante, por exemplo, tem que estar sempre tomando cuidado, porque cria escara. Eu imagino a condição daquele homem há 38 anos, deitado, não se movia, suas escaras, tomado por chaga, quem sabe fedendo. Era esta a figura daquele homem. Por isso a exortação do Senhor Jesus: olha que estás curado, Deus teve misericórdia de você. É tempo de recomeçar, é tempo de levar a sério aquilo que eu fiz. É isso que o Senhor estava dizendo. Deus é Deus. O Senhor se compromete conosco de uma forma integral. Deus é misericordioso. E aqui vai outra advertência: não peques mais. Eu quero dizer para você que essa não é uma advertência geral. O Senhor não está dizendo, não seja mais pecador. Não. Isso nos remete de que por algum motivo, ao longo da história deste homem, ele cometeu alguma bobagem pelo caminho, de que se desencadeou aquela situação. Porque aqui Jesus vai dizer, não peques mais. Não foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera? Todo mundo está lá. Ela tinha culpa no cartório. E até aqueles que estavam ali apontando ela. Mas Jesus diz desse jeito: olha, tome cuidado. Vá em paz. Eu não vou te condenar, mas cuidado. Cuidado. E quantos de nós, meus irmãos, não lembramos de situações, e me vem à mente aqui um amigo, eu vim para a igreja presbiteriana na década de 90, como já disse isso para os irmãos, e logo quando eu cheguei à igreja, tinha acontecido um episódio na igreja, do qual nós pertencíamos, em que um jovem de uma família cristã se envolve num acidente de carro e fica cadeirante até hoje. E na conversa com os seus pais, eles diziam para mim: Isaías, isso é fruto de uma rebeldia, de um distanciamento, porque nós ensinamos nossos filhos no caminho do Senhor. Até hoje, este jovem é cadeirante, mas com uma diferença: crente em Jesus Cristo. Porque Deus é intencional. Ele quer salvar-nos a nossa alma, curar o nosso corpo, quer nos sarar. Não volte a cometer as mesmas práticas pecaminosas. É isso que Jesus está dizendo. Isso pode trazer danos piores à sua vida. Você foi tocado pela misericórdia do Senhor. Aquele homem seria dali e por diante, meus irmãos, querendo ou não, teria que explicar o que acontecera, porque fora curado, e o mais grave, porque estava carregando o seu colchão em um dia de sábado. Quem te disse para tomar o teu leito e andar? Os religiosos do seu tempo não estavam preocupados com a sua condição de curado, mas estava preocupado porque, de uma certa forma, ele infringia a lei. E é por isso que nós encontramos uma insensibilidade tamanha destes religiosos de seu tempo. Quem te disse para tomar o teu leito e andar? A resposta foi: o mesmo que me curou. Verso 11. E a figura deste paralítico descreve o que um homem sem Deus, o que é este homem? Um homem idólatra, rastejante e morto em seus delitos e pecados. Conforme descreve o apóstolo Paulo aos Efésios.
Ah, se não fosse a graça. Mas diferente deste homem, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, imputou fé em nossos corações. E hoje somos capazes, pela graça de Deus, responder a uma pergunta muito óbvia, mas que vem daquele que cura, daquele que salva, daquele que padeceu pelos nossos pecados, do enviado para nos salvar. Esta pergunta vem dele. E só alguém capaz de responder esta pergunta é alguém que foi de fato, teve os seus olhos abertos para a graça de Deus. Hoje nós podemos, você pode dizer aí, no seu coração: Senhor, eu quero ser curado. Eu não aguento mais. Eu quero ser curado. Se você está olhando, fito nos olhos no Senhor, se você teve um encontro real com o Senhor, se você sabe quem é esse Deus misericordioso, você pode dizer no seu coração: eu quero ser curado. Chega, Senhor. Seja qual for o seu problema, a sua adversidade, você pode dizer ao Senhor: eu quero ser curado. Me toca. E acredite, aquele que faz a pergunta deseja nos tocar. Ele deseja mudar a nossa realidade. Ele tem graça para todos, até para os ingratos, como foi para com aquele homem, mas em especial para com o seu povo. Talvez assim como foi com aquele paralítico, seja a situação de muitos. E se sua resposta dirá muito, pois a sua resposta dirá muito sobre de como você, meus irmãos, reagirá àquilo que Deus está fazendo. Sua resposta dirá muito sobre você e como você reagirá ao milagre de Deus na sua vida. Porque tem aqueles sim que vão ser curados e vão embora. Essa tem sido a realidade de muitos, infelizmente. Por algum motivo específico, você tenha olhado a dimensão do que é estar neste templo, do que é frequentar esta igreja. Talvez você tenha saído de casa e não tenha se dado conta da vida que envolve este ato litúrgico do qual você está inserido. Você olhe toda essa formalidade e fique maravilhado, mas você ainda não conseguiu identificar a beleza e o que está por trás de tudo isso que estamos apresentando. Tem muitos cristãos que dia após dia vai para o culto, recebe a palavra e não consegue responder uma resposta muito óbvia da parte de Deus para a sua vida. Sai e vai continuar a sua vida como outrora. Ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui, continua indo e nada acontece, não muda, porque não consegue entender o que Jesus está perguntando. Não consegue entender que é alvo da graça, da misericórdia do Senhor. E o quanto esta resposta está o comprometendo a uma vida de testemunho, a uma vida na presença desse Deus Santo. E Deus graciosamente, meus irmãos, como foi com este homem, está sempre buscando, se revelando, exortando, para que haja um despertamento. Veja bem, isso não é uma liturgia vazia. Você não está participando de mais um culto. Você está participando do culto ao Senhor. Isso aqui não é uma sequência litúrgica que nós fazemos como rito vazio e sem vida. Cada vez que vamos para esta mensagem, pensamos na igreja. E cada vez que você vem a esta igreja, você deve pensar nesta mensagem, porque ela é transformadora para a sua vida. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ninguém que ousa entrar e conhecer ao Senhor sai da mesma forma.
que conheceu. Há um toque de Deus na vida do homem, de transformação, de cura, porque Ele é Deus gracioso. Ele é Deus misericordioso. Então a pergunta do Senhor é: querem ser curados? Você pode responder esta pergunta. Você pode responder essa pergunta derramando o seu coração e dizendo: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Eu preciso disso. E para concluir, eu quero chamar a sua atenção para 3 verdades das quais muitos de nós, muitos não entendem. Uma é de que, às vezes, a iniciativa para a cura é de Deus, e o texto vai dizer isso, e não sua. Jesus o viu, foi até ele e o curou. A iniciativa do Senhor. Segundo, a outra aplicação que nós podemos olhar de um modo geral é de que nem sempre aqueles que receberam a cura terão uma experiência de conversão. Por isso, a advertência de Jesus: cuidado para que não te suceda coisa pior. O que isso quer dizer, pastor? É que o toque de Deus na nossa vida nos coloca em 2 condições: de libertos, de condenados, ou de libertos, de salvo. Explico por quê. Porque o Senhor não precisa da legalidade propriamente nossa para que Ele haja na nossa vida. Quando o Senhor nos cura, é porque o Senhor deseja sim que algo seja revelado a nós. Note, este homem ele sai dali, e quando ele se encontra com o sacerdote, e aí eu concordo com os comentaristas, reverendo Augusto Nicodemos, ele traz esta linha de pensamento, porque ele vai dizer: ninguém mais. Este homem ele parece entregar Jesus. Antes ele nem sabia quem era Jesus, e quando ele se encontra com Jesus no templo, gente, ele está lá no templo. Foi ele que me curou. E ele vai embora. Não se sabe mais deste homem. Mas há uma exortação. As exortações de Jesus a este homem é clara. Jesus foi misericordioso. Jesus te curou. Olhe para que não peques mais, para que males piores não venham sobre a vossa vida. Eu sei que às vezes, meus irmãos, e esse é um questionamento de todos nós: mas você viu fulano, que bênção de Deus, recebeu a cura. Eu lembro uma vez que alguém estava com a sua esposa no UTI, jovenzinho, casado, novo, foram subir na moto, caiu da moto, cabeça bateu no chão, um acidente bobo, e a menina foi para a UTI. E a igreja entrou em oração, e todos nós oramos. Eu fui visitar aquele marido, e ele olhou para mim e disse: Isaías, eu prometo que se Deus curar ela, se Deus tirar ela da UTI, eu vou pegar firme com o Senhor. Fiquei olhando para ele: é miserável mesmo. Desde quando você tem força para chegar diante de Deus? Você é apenas um moribundo que necessita da graça, da misericórdia do Senhor. E a sua oração nesta noite é: Senhor, me dá força para que esta resposta, quero, Senhor, eu quero, ela seja algo real, que me leve ao trono da graça, que me leve à tua presença, que me faça ser uma pessoa diferente, porque há um propósito nos sinais, há um propósito na cura que Deus tem para a sua vida. Para de banalizar a graça. Jesus não é um curandeiro. Ele é Deus eterno, quer tocar o íntimo da nossa alma, quer livrar-nos do inferno. Ele quer sarar o teu coração. Em nome de Jesus, abraça o Senhor nesta noite e diga: Deus, independente de qualquer coisa, eu quero, Senhor, eu quero, porque Tu és Deus. Deus é bom, meus irmãos. Em nome de Jesus, reconheça esta graça na sua totalidade. Por isso que João relata esses sinais, dizendo que Ele é o Senhor.
Cuidado para que não te sucedas coisa pior. O que seria, meus irmãos, algo pior senão uma eternidade no inferno para alguém que rastejava há 38 anos? O que seria pior para mim e para você, que às vezes somos tomados com enfermidades nessa natureza caída, que passarmos a eternidade no inferno? O Senhor quer fazer algo completo na nossa vida. Ele quer nos sarar, Ele quer curar a nossa alma, quer nos libertar, quer nos fazer homem comprometido com a sua verdade. É isso que Deus quer de mim e de você, em nome de Jesus. E eu encerro com uma pergunta, com o tema: queres ser curado? Só você pode responder. Deus os abençoe, em nome de Jesus.